bem, reportagem vai chegando mais uma vez com as dicas de trânsito. Você sempre acompanha por aqui as orientações, toda semana nós trazemos aqui informações de especialistas e os números estão sendo divulgados e novas orientações para que a gente evite acidentes e tenha um trânsito mais harmônico em nossa cidade, na nossa região e pelas estradas do nosso estado e do nosso país. Lembrando que somente o estado de São Paulo, o trânsito paulista, é responsável por 28% da frota brasileira, com mais de 32 milhões de veículos registrados e mais 27 milhões de motoristas habilitados em todo o estado. Mensalmente, emite cerca de 400 mil carteiras nacionais de habilitação, sendo 1.200.000 de certificados de registro de licenciamento veicular. Em média, são emitidos mais de 136 mil documentos por dia. Tudo isso nas ruas do trânsito. E nós vamos aqui falar hoje sobre conscientização de motociclistas para evitar acidentes e algumas dicas são muito importantes, elas fazem a diferença. E se o condutor utilizar esses itens e todas essas orientações, nós teremos com certeza um trânsito muito mais seguro. O capacete é um item obrigatório para o piloto e garupa, minimiza as chances de ferimentos graves em um acidente, deve estar devidamente fixado à cabeça, preso ao queixo por meio de cinta, sem folgas e com a viseira totalmente abaixada. Na ausência dela, será necessário usar óculos protetor específico, não vale óculos com lentes corretivas ou de sol. Precisa ter o certificado pelo Inmetro e ser sempre, no caso, aposentado sempre que receber forte impacto ou estiver com a altura da espessura da espuma do forro interno diminuída e que compromete esta proteção. Com relação aos calçados e roupas resistentes, por andar sempre exposto, usar um vestuário, roupa com um tecido mais grosso, que protege melhor o motociclista e deve evitar lesões. Proibido usar chinelos ou sandálias. Existem também coletes refletivos para sobrepor as roupas comuns e tornar o motociclista mais visível na via, principalmente à noite. O uso de luvas é outro ponto importante. Nas mãos, sempre é indicado você ter essas luvas que elas protegem. Com relação ao celular, também um alerta importante que é feito por especialistas do Detran. O celular pode ser utilizado como GPS, desde que acoplado por meio de suporte no guidão da moto. Contudo, só pode ser manuseado quando o veículo estiver estacionado e com o motor desligado. Nada de colocar o celular dentro do capacete para atender ligação, nem mesmo utilizar fones de ouvido para ouvir músicas no deslocamento. Isso também é proibido, apesar que alguns ainda insistem em utilizar. Com relação a trafegar no corredor, a Lei Federal de Trânsito não proíbe a circulação de motos nos chamados corredores, porém o piloto precisa guardar distância segura lateral e frontal de 1,5 m em relação aos demais veículos, além de considerar a velocidade e as condições do local de circulação do veículo e as climáticas. Vale o alerta, cuidado redobrado nessa situação, pois o motociclista corre o risco de não ser visto pelos demais motoristas, principalmente se estiver entre veículos grandes e se envolver em acidentes. Vamos agora falar sobre a ultrapassagem à direita. Nunca os motoristas de carro não esperam essa atitude e isso aumenta o risco de colisão. A ultrapassagem deve ser feita em locais permitidos pela sinalização, ou seja, pela esquerda, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver na faixa apropriada e sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Aí sim, o motociclista pode usar o lado direito. Falando de excesso de velocidade, o Detran lembra que é fundamental respeitar os limites de velocidade, ainda mais estando sobre o veículo de duas rodas, que deixa o condutor mais vulnerável. E, em caso de acidente, proteja o corpo do piloto contra o outro veículo ou o asfalto. No caso, projeta o corpo do piloto contra o outro veículo ou o asfalto. O impacto é maior conforme aumenta a velocidade. Falando de manobras, o motociclista deve estar montado
ou sentado, com as duas mãos no guidão e os pés sobre os pedais do assoalho, no caso de motoneta, para pilotar. Não é permitido também descer da moto e empurrá-la com o motor ligado ou fazer alguma manobra. Então, nada de conversões proibidas invadindo faixas de pedestres ou ciclovias destinadas a bicicletas. Com relação ao escapamento esportivo, é permitido desde que atenda o que prevê a legislação federal de trânsito. O motociclista não pode rodar com descarga livre, o silenciador defeituoso, sem redutor de temperatura ou com dano que comprometa a eficiência do escapamento, situações que configuram a infração de trânsito. Também outra dica é com relação às alterações na moto. Elas devem seguir as especificações previstas na lei de trânsito e muitas devem ser anotadas no documento da moto. Qualquer alteração tem que estar no documento. Na dúvida do que pode mudar, procure primeiro o Detran. O guidão com manoplas acima do ombro, ele não é permitido, ele é proibido, pois altera a ciclística do veículo. A largura permitida pode variar entre 600 mm e 950 mm. A altura máxima do limite da linha dos ombros. Inclusive, é isso que traz os números. Por questão de segurança, espelhos retrovisores devem ter área refletora acima de 69 centímetros quadrados. Os circulares devem ter diâmetro acima de 94 milímetros. Retrovisor rebatido para dentro do guidão é considerado infração. Então, nem todo equipamento, o espelho retrovisor, tem a especificação correta, não pode ser qualquer um. Vamos à antena corta-pipa, é de extrema importância para a vida do motociclista, pois impede o contato direto da linha cortante da pipa com o pescoço do piloto. Todo cuidado é válido, nem todo motociclista utiliza. Inclusive, nós percebemos no trânsito de Botucatu poucas motos utilizando o corta-pipa, inclusive entregadores. A buzina, só na hora certa, deve estar restrita apenas às situações necessárias para advertir pedestres e condutores de outros veículos, dando um simples toque. Manutenção preventiva. Fazer aquele check-up evitará dor de cabeça e falhas inesperadas. Confira sempre a calibragem e aderência dos pneus, freios, buzinas, combustível, funcionamento do farol, entre outros itens importantes, e siga sempre em paz. O Bluetooth não é permitido utilizar dispositivos em capacetes. É possível usá-lo apenas na carenagem da moto. As penalidades previstas para o uso inadequado, a multa é de R$ 130,16 e 5 pontos no prontuário do condutor. Durante o uso, é fundamental que o motorista se mantenha atento e com as duas mãos no volante. Os manejos dos equipamentos não devem ser feitos com o veículo em movimento. Portanto, essas dicas que nós trazemos hoje, um pouco mais falando de motociclista. Sempre aqui, nesse espaço, você acompanha orientações durante todo o ano para que a gente tenha um trânsito melhor. 14 News, toda a rede nossa de notícias, fazendo esse trabalho para que a gente tenha um trânsito mais seguro e trazendo essa reflexão, o que a lei diz e quais os cuidados mais importantes para proteger a sua e a vida do próximo. Essa informação que tínhamos das ruas. Um abraço a todos. Até mais.